Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, ao vivo em áudio aqui pela Rádio Esotérica FM, com imagens do nosso canal da Ustream. Você que está na página da rádio ao vivo conosco, cliquem aí para assistir bem no início aí no alto da página da rádio. Clique para assistir, nos acompanhe também com imagens, ouvintes, aqui diretamente do nosso estúdio, levando para vocês, nesta fase do nosso programa, ouvintes, os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. É a temática, ouvintes, que nós estamos abordando com vocês nessa fase do nosso programa. Um livro considerado por muitos realmente difícil, que trata de temas que só podem ser investigados por meio de poderes ocultos, ouvintes, pela clarividência. Realmente não é fácil, ouvintes, a temática que é abordada por esse livro. Mas, como nós já dissemos anteriormente, nós temos uma grande apreciação por esse tema. Gostamos muito de astronomia, gostamos de teosofia, caros ouvintes, de ocultismo. Juntando tudo, nós estamos aqui estudando esse livro com vocês. E no dia de hoje, ouvintes, nós estaremos chegando aqui no livro Sistema Solar, no 20º capítulo, que vai tratar sobre começar a tratar sobre o esquema evolutivo terrestre, ouvintes, falando então das primeiras duas cadeias planetárias que aconteceram aqui nesse nosso sistema solar. Então nós vamos ter a oportunidade primeiro, antes de entrar de sola, caros ouvintes, aqui nesse tema das primeiras cadeias planetárias que realmente foram abstratas. Nós vamos relembrar aqui o que é o esquema planetário terrestre. Para isso nós vamos lançar mão aqui do PowerPoint do nosso querido KVK Nehru, da Sociedade Teosófica lá da Índia, que fez aqui um maravilhoso PowerPoint em inglês, que eu tive aqui a oportunidade de traduzir para vocês, ouvintes. Então, nós estamos vendo aí, e aqueles que estão me acompanhando pela Ustream, ao vivo ou pelas gravações, estão vendo também. Você que está só aí nos auscultando na rádio, tratem aqui de clicar aqui para nos ver no nosso canal da Ustream, ouvintes. Pois os planos de evolução, ouvintes, onde se processam as cadeias planetárias, estão aqui estabelecidos por essas linhas que partem aqui de baixo do físico, depois em rosa o físico em azul, temos aqui o astral em róseo, o plano mental em amarelo, o búdico também em rosa, um pouquinho mais claro, e os planos puramente espirituais num azul mais elétrico. Então, ouvintes, na verdade, quando um esquema planetário, uma cadeia planetária se manifesta, ela tem sempre 7 globos, caros ouvintes, são sempre 7 planetas que se manifestam. E exatamente as duas primeiras cadeias planetárias que nós vamos abordar no programa de hoje, que é realmente um tema bastante abstrato, nós vemos aí indicada pelo gráfico, ouvintes, são exatamente as duas cadeias planetárias que não tiveram planetas físicos, ou seja, só tiveram planetas globos, caros ouvintes, que eram apenas de matéria sutil, de matéria abstrata. A primeira das cadeias planetárias tinha como planeta mais denso um planeta que tinha a matéria mental como a maior
densidade mental inferior. E a cadeia seguinte, a segunda cadeia, teve então um único planeta astral, e os demais eram planetas totalmente abstratos, se bem que para nós que estamos aqui no físico, um planeta astral também é um planeta abstrato, mas a matéria física e a matéria astral, elas guardam realmente muita correspondência, ouvintes. E posteriormente, não é o assunto de hoje, mas vamos só aqui projetar para ficar mais claro, pois nos próximos programas nós vamos falar justamente desse sistema, ouvintes. Nós tivemos a terceira cadeia planetária, que também teve 7 globos, que foi a cadeia lunar, que nós já extensivamente aqui falamos que antes de existir esse nosso planeta físico, a Terra, ouvintes, existiu um outro planeta maior, cujo núcleo é aquilo que restou para nós como nosso satélite artificial, a Lua. Então, antes que a Terra existisse, ouvintes, havia um outro planeta que nós identificamos hoje como a nossa Lua. A Lua atual é apenas um resquício dessa cadeia anterior, pois através de um cataclismo cósmico ela perdeu a maior parte da sua matéria no espaço, e essa matéria juntada é que veio a formar a nossa atual cadeia terrestre, que, prosseguindo aqui no gráfico, tem então, se na terceira cadeia havia apenas um único planeta físico, na atual cadeia que nós estamos habitando nela, a cadeia terrestre, existem 3 planetas físicos, que são a Terra, Marte e o planeta Mercúrio. E também 2 planetas puramente astrais e 2 planetas puramente mentais, abstratos. Mas o tema da nossa noite, ouvintes, é exatamente o que aconteceu naquelas primeiras 2 cadeias planetárias, ouvintes, ou seja, as cadeias número 1 e a cadeia número 2. Lembrando que cadeia, ouvintes, aqui é só a tradução do termo string, ou seja, o conjunto de globos, né? Como se nós estivéssemos imaginando que os planetas, os globos, fossem contas de um colar, né? Então, o termo string em inglês foi traduzido aqui pelos editores dessa literatura para cadeia, que ficasse claro que é o encadeamento conjunto, a sequência de planetas que existem nesse esquema. E o livro aqui, o Sistema Solar, no seu 20º capítulo, nos diz o seguinte a respeito da primeira cadeia planetária. Temos agora diante de nós, em um amplo bosquejo, o plano de evolução do nosso Sistema Solar. Não só no que concerne ao campo, isto é, as cadeias planetárias, mas também as suas rondas e períodos globais sucessivos, mas também no que concerne as correntes vitais que entram no campo e evolvem através dos vários reinos da natureza até atingir, como indivíduos separados, a fase humana e, além dessa, as fases sobre-humanas. Até esse momento, como já dissemos, lidamos com todo o plano gigantesco apenas em linhas gerais, omitindo muitas modificações e pormenores dos princípios mais importantes. Será útil, portanto, descrever com minúcias o que sabemos do esquema evolutivo terrestre, explicando, de passagem, as inúmeras modificações que, na prática, são introduzidas no esquema principal até esse ponto já delineado. Começaremos com uma descrição da primeira cadeia do esquema evolutivo
na Terra. Então, podemos ver aí pelo gráfico, ouvintes, que os globos da primeira cadeia consistiam em 2 globos de matéria átmica, 2 de matéria búdica, 2 de matéria mental superior e 1 de matéria mental inferior. Embora os chamemos de globos e lhe demos os nomes usuais de A, B, C, D, E, F, G, eles são, na verdade, centros luminosos num mar de luz. Focos luminosos através dos quais se precipita a luz, extraída da própria substância da luz e somente luz, e, ainda assim, modificada pela corrente luminosa que os atravessa. É, ouvintes, realmente difícil a gente tentar falar de planetas, né, de mundos que, na verdade, são apenas uma divisão, caros ouvintes, dentro da luz. Pois um planeta puramente átmico, né, que na verdade eram 2 planetas átmicos dentro dessa cadeia, é um espaço, caros ouvintes, dentro do Nirvana, que é o grande objetivo que nós, seres humanos, temos diante de nós, um dia, com a nossa consciência, conseguir realizar o Nirvana. Então, imaginar um planeta, ouvintes, dentro do Nirvana, para nós, realmente é muito difícil. Pois, desde que nós, ouvintes, temos essa ideia do nosso pequeno planeta físico, que é a Terra, né? Em volta do qual gira a nossa Lua, que é cerca de 1/6 do tamanho da Terra, nós ficamos imaginando, ouvintes, o que aconteceu exatamente antes desse processo. E o que nos ensina a teosofia, ouvintes, o que transmitiram os mestres da Grande Fraternidade Branca por meio de Helena Petrovna Blavatsky e de outros pesquisadores clarividentes, é que antes, ouvintes, que houvesse essa nossa Terra física, existiu e existiram mundos que eram puramente luminosos. Mundos, ouvintes, que a nossa imaginação tem pouca chance de conseguir imaginar verdadeiramente o que seja um centro puramente luminoso onde deveria estar um planeta. Então, nós temos que nos valer, caros ouvintes, da imaginação e as nossas ilustrações que a partir de agora nós estamos mostrando aí no nosso canal da Ustream são meramente ilustrativas, ouvintes, disso que nós estamos falando, pois parece, na verdade, poesia, pois, como disse aqui o livro Sistema Solar, esses planetas são focos luminosos através dos quais se precipitam a luz, extraída da própria substância da luz e somente luz, e ainda assim modificada pela corrente luminosa que os atravessa. A luz, que é essa substância misteriosa, mas que sempre esteve associada com a consciência. Por isso que os antigos santos, os antigos gênios e grandes seres da humanidade sempre foram chamados de iluminados, como se nós já percebêssemos, ouvintes, que nos planos puramente espirituais tudo é da natureza da luz, tudo está ligado com aquilo, ouvintes, que nós
infelizmente, pouco conseguimos perceber no nosso plano físico, que é esse mundo que nós habitamos. Nós temos pouca experiência com que seja realmente um mundo de luz, um mundo da existência espiritual. Então, ouvintes, nós estamos tratando com uma temática sobremaneira abstrata. E além disso, nos diz aqui o livro Sistema Solar. Dir-se-iam que esses pontos de luz, ouvintes, que são apenas diferenciações da luz, são também anéis de vórtice. Embora os anéis sejam apenas luz, somente distinguíveis pelo seu girar, pela diferença do seu movimento, como torvelinhos feitos só de água no meio da água, com a diferença de que são torvelinhos de luz no meio da luz. Diante da pálida descrição acima e da composição desses planetas, que são puramente luz, torna-se manifesto que as condições são tão diferentes de tudo o que conhecemos em nossa cadeia atual, a cadeia terrestre, onde nós estamos habitando atualmente, que dificultam sumamente, se não impossibilitam, uma descrição adequada. As formas no mundo puramente espiritual são tênues, sutis, são mutáveis, e a matéria é a substância de que são feitos os sonhos. E aqui esse termo, a substância de que são feitos os sonhos, está entre aspas, pois para quem vive como nós, ouvintes, no plano físico, os mundos puramente espirituais são como sonhos intermináveis e para nós sequer parece com a realidade. E continua aqui o livro. É difícil até assinalar as rondas sucessivas. Elas parecem extinguir-se uma na outra como paisagens que se dissolvem, marcadas apenas por leves aumentos e diminuições da luz. O progresso, muito lento, lembra o Satya Yuga das escrituras hindus, onde a vida dura muitos e muitos milhares e milhões de anos sem grandes mudanças. As entidades desenvolvem-se com extrema lentidão, enquanto raios de luz magnetizada brincam sobre elas. Como uma gestação, como o crescimento dentro de um ovo ou de um botão de flor dentro do seu invólucro, é assim, ouvintes, nesta velocidade que se desenvolvem os seres dentro das cadeias de mundos puramente luminosos. Pois essa cadeia pode ser considerada como mundos futuros na matriz do pensamento, mundos que nascerão mais tarde em matéria mais densa. Daí que esta, a primeira, seja às vezes chamada de cadeia, de conjunto de mundos arquetípica, aonde obviamente predominam mais as ideias do que propriamente as formas. Então, nos gráficos que já foram apresentados, ouvintes, durante o nosso estudo, já se percebeu que existem 7 correntes de vida que entram nessa cadeia. Uma acaba de emergir do Logos, do próprio seio de Deus, da consciência que preside o sistema solar, ou Ishvara, como dizem os hindus. Ao passo que as outras correntes de vida, de chispas divinas, ouvintes, as outras 6 foram trazidas de um esquema evolutivo precedente, um esquema a cujo respeito nada sabemos agora,
a não ser que deve ter existido. Então, nós já mencionamos isso, ouvintes, que o atual momento do sistema solar não é a primeira vez que o Logos, o verbo do nosso sistema, aquele a quem as religiões chamam de Deus, não é a primeira sua encarnação como um sistema solar. Na verdade, esta é a segunda vez que ele o faz. Então, o nosso Logos solar, ouvintes, trouxe chispas divinas de um esquema solar precedente para que elas continuassem a evoluir aqui. Das 7 correntes de vidas que são necessárias para ocupar os 7 reinos, né? Que são os reinos elementais, os 3 reinos elementais, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e o reino super-humano, ouvintes. Desses 7 reinos, 6 conjuntos de chispas divinas foram trazidos de um esquema solar anterior, que obviamente terminou, mas a vida jamais termina, ouvintes, ela sempre continua. Então aí, apenas um conjunto de chispas divinas que entrou como seres novos, emanados exclusivamente dentro desse nosso sistema solar, quando se formou a primeira cadeia de mundos. E isso, ouvintes, significa que nós, seres humanos, ouvintes, se vocês souberem fazer a conta direitinho, como nós estamos indicando, se nós somos seres humanos agora aqui na quarta cadeia, então, ouvintes, nós fomos minerais nessa primeira cadeia de mundos. Então nós tivemos a sorte de não estarmos exatamente sobre as rochas, sobre as águas, sobre os minérios, ouvintes, porque obviamente que há muito sofrimento envolvido em se passar a consciência nesse nível. Nós passamos todos esses períodos nos planos espirituais. E se nós fomos minerais, ouvintes, na primeira cadeia, significa que as nossas chispas divinas foram emanadas pelo nosso Logos solar nesse sistema solar anterior. O que nos remete, ouvintes, a uma antiguidade de que nós, que somos seres humanos aqui, somos mais antigos, ouvintes, enquanto chispas divinas, do que esse próprio sistema solar. Porque foi Deus, foi o Logos solar que nos trouxe dessa cadeia anterior e nos trouxe para atingirmos, ouvintes, a nossa evolução aqui. E sobre esse sistema anterior, ouvintes, o livro aqui, o sistema solar, não dá nenhuma informação, porque realmente é algo de muito esotérico. Quem sabe um dia venha a ser revelado. Então releva notar especialmente que a nossa humanidade atual, tendo estado no reino animal na terceira cadeia e no reino vegetal na segunda, esteve no reino mineral nessa primeira cadeia de mundos, ouvintes, que nós estamos exatamente aqui mostrando para vocês, que é a primeira das cadeias planetárias, que foi composta, ouvintes, puramente de planetas que eram átmicos e búdicos e mentais superiores e mentais inferiores. Essa era a composição, ouvintes, da primeira cadeia de mundos, da primeira cadeia planetária do esquema terrestre, que só muito depois é que viria a dar aqui no planeta Terra. Mas no nosso segundo bloco, ouvintes, nós vamos continuar falando desse tema realmente muito profundo, muito espiritual, mas que ao mesmo tempo
é extremamente abstrato, fica difícil realmente até ilustrar, ouvintes, essa temática. Estamos fazendo aqui o melhor possível para tentar dar uma ideia para vocês do que nós estamos tratando nesse nosso estudo do livro O Sistema Solar. Fiquem agora, ouvintes, enquanto nós molhamos aqui a garganta, o nosso intervalo com o convite da Levir, a loja esotérica virtual, para que vocês venham se unir ao nosso trabalho, fechando o círculo de fraternidade, de amizade que permite que essa iniciativa continue no ar e muitas outras que nós estamos sempre trazendo para vocês. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. E voltamos, caros ouvintes, ao vivo com vocês. Agora o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo aí a audiência de você que está nos acompanhando ao vivo. Principalmente a todos que já são nossos associados da Levir. E a você que está chegando aqui pela primeira vez, ouvintes, saibam que você já perdeu uns 280 programas aí, mais de 280 programas que nós já fizemos. E agora estamos também transmitindo ao vivo aqui do nosso estúdio, ouvintes. E muito obrigado também pela audiência daqueles que nos acompanham a qualquer momento do dia ou da noite na Levir, na nossa sessão de áudio, que agora também temos lá os links para os vídeos dos nossos programas. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui o nosso estudo de hoje. Estamos trazendo para vocês aqui o estudo das cadeias planetárias, esse tema realmente que é muito abstrato, ouvintes, mas que
vale muito a pena nós estudarmos, porque quando você sabe da onde você veio, você sabe para onde você vai, ouvintes. Então, se nós estamos estudando aqui a nossa chegada, ouvintes, dos planos espirituais, é de lá que nós viemos, ouvintes, e é para lá que nós vamos voltar. Mas não como muita gente imagina aí, de uma hora para outra nós vamos sair daqui do planeta, ouvintes, com algum cataclismo. Esqueçam essas ideias, ouvintes, porque, na verdade, o processo da evolução é um processo progressivo, um processo lento, contínuo, gradativo. A natureza não dá saltos, ouvintes, e mesmo que haja em alguns momentos a oportunidade de fazer alguns aceleramentos, a aceleração, ouvintes, ela tem um preço, porque o ser humano é um ser que age e os outros seres da natureza também estão agindo, estão gerando energias, estão fazendo ações, estão gerando reações. E é isso que é o karma. Então, quem quiser ir mais rápido tem que esgotar mais karma, acaba sofrendo mais, ouvintes. Então vamos, como dizem lá no interior, devagar e sempre, ouvintes, devagar se vai ao longe. Nós estamos chegando aqui hoje na nossa evolução após muitos bilhões de anos, ouvintes. Não é realmente a primeira vez que nós estamos por aqui. E a nossa análise aqui, ouvintes, desses mundos invisíveis que nós estamos aí abordando com vocês, vai prosseguir aqui mediante as informações do livro O Sistema Solar. Vamos continuando aqui. Então, se bem que existam na primeira cadeia de mundos todos os graus de almas, de egos, a ausência dos níveis inferiores de matéria, isto é, de matéria astral e física, representa uma notável diferença no método evolutivo. Pois aqui tudo começa e progride em cima, pois não há esse plano material onde nós estamos, ouvintes, o chamado embaixo. Nem há formas no sentido comum dessa palavra. Ao invés disso, há centros de vida, seres vivos sem formas estáveis. Isso é uma coisa realmente quase que inimaginável para nós, ouvintes, nós imaginarmos que esferas de luz, que seres absolutamente sem corpos como nós os conhecemos, possam estar ali se manifestando, evoluindo e ganhando consciência, ouvintes, porque nós estamos tão acostumados com a inércia do plano material que nós realmente não conseguimos imaginar viver nesses mundos completamente abstratos. E continua aqui o livro. Não há mundos astrais nem físicos de que possam surgir impulsos para cima, atraindo para baixo o superior a fim de animar e utilizar as formas existentes nos níveis inferiores, como acontece nas condições em que estamos vivendo nesse momento. O globo que mais se aproxima desse tipo de ação está no globo D dessa cadeia, que é um globo, caros ouvintes, um planeta de matéria mental inferior, onde as formas de pensamento que estão ali, que se assemelham a animais, vão para cima, atraindo a atenção dos centros sutis que pairam sobre elas. Em seguida, uma dose maior da vida do espírito principia a palpitar nestes centros e junta-se às formas de pensamento e as anima, e as formas de pensamento então evoluem até se humanizar,
até se transformar naquilo que nós chamamos de homem. E o principal interesse dessa primeira cadeia planetária parece ser a evolução dos devas, ou seja, dos anjos, que são aqueles que vivem habitualmente nesses níveis elevados. E tudo faz crer que as evoluções inferiores desempenham então um papel secundário, subsidiário. A humanidade, nessa primeira cadeia planetária, é muito influenciada pelos anjos, sobretudo por sua mera presença e pela atmosfera que eles criam. As vibrações estabelecidas pelo seu reino atuam sobre os tipos humanos inferiores, fortalecendo-os e vivificando-os. De vez em quando, um anjo ou um deva, como aqui mencionado no livro, pode tomar um ser humano quase como um brinquedo ou como se fora um pequeno animalzinho de estimação. No globo mais denso, que é o globo D, que é de matéria mental inferior, por exemplo, aqui ele dá um exemplo que foi observado pelos clarividentes que forneceram essas informações. Nesse globo mental inferior, um anjo ajudou deliberadamente um ser humano, transferindo para ele matéria do seu próprio corpo, que era obviamente um corpo de luz, e assim aumentando-lhe a sensibilidade e a suscetibilidade. O Deva, ou seja, o anjo, em apreço seria um Rupa Deva, ou seja, um anjo da forma, ou seja, que tem um corpo que nós, ao observarmos, percebemos como uma forma, que vive normalmente no mundo mental inferior. Esses reinos que temos de mencionar forçosamente como vegetal e mineral só se compõem na realidade de pensamentos, com as mônadas que sonham neles, ou seja, as chispas divinas estão ali dentro daquelas formas, vivendo como se estivessem sonhando. Então, sonham neles, nessas formas, por assim dizer, flutuando sobre essas formas, mandando para baixo débeis frêmitos de vida destinados às formas aéreas. Parece que as chispas divinas, de quando em quando, são forçadas a voltar sua atenção para elas, para estas formas, e sentir através delas, perceber através delas, quando algum contato externo as obriga a uma atenção sonolenta. As formas de pensamento, como já vimos, são modelos na mente do governador das 7 cadeias planetárias e são produtos da sua meditação. Nelas e através delas, as chispas divinas, as mônadas, que adquiriram átomos permanentes em algum esquema solar prévio, tornam-se vagamente conscientes. E por vaga que seja essa consciência, há diferenças nela. O grau mais baixo dificilmente poderá ser chamado de consciência, pois a vida nas formas de pensamento mais parece o que ora chamaríamos de terra, de rochas ou pedras. Dificilmente se poderá dizer que as chispas divinas que entram em contato com elas têm consciência de alguma coisa através delas, das formas, salvo a experiência da pressão, extraindo delas uma apagada agitação de vida que se revela como resistência à pressão e, portanto, diferente da vida ainda mais apagada das moléculas não ligadas a mônadas e que não sentem a pressão. Foi assim, caros ouvintes, que nós desenvolvemos a nossa consciência. Ou seja, quando nós mergulhamos na matéria e nessa primeira cadeia nós fomos, as nossas chispas divinas, ouvintes, formaram o chamado reino mineral, a nossa consciência não era capaz de distinguir nada, a não ser as diferentes pressões, que na verdade eram
diferenças luminosas de intensidade energética que acontecia. É assim, eu venho por esse lento processo que a consciência é desenvolvida em todos os seres. Ninguém nasce já sabendo as coisas, ouvintes. Só nesse nível que nós já estamos como seres humanos, que nós já progredimos bastante. E no grau seguinte, correspondente ao que agora chamamos metais, o sentido da pressão é mais forte e a resistência a ela mais definida. Há quase um esforço de empurrá-la para fora, reação que causa expansão. Quando essa reação subconsciente se verifica em diversas direções, forma-se um modelo de pensamento de um cristal. Do ponto de vista da consciência no mineral, só se sente a reação subconsciente. Do ponto de vista da consciência fora do mineral, tentando sentir a reação vinda de fora, ela se registra como um vago descontentamento, a pressão, e um vago esforço ressentido de resistir-lhe e empurrá-la. Provavelmente a vida monádica, ou seja, das chispas divinas, à procura de expressão, sente um vago desprazer pela sua frustração de não compreender o que está acontecendo com ela. Aliás, desprazer esse que até milhões de anos depois, enquanto seres humanos, todos nós, vez ou outra, nos sentimos meio perdidos, apesar de já termos tantos poderes, tantos sentidos, e já temos uma mente que coordena os sentidos, mas mesmo assim, muitas vezes nós nos sentimos perdidos no meio desse processo. Então, olhando para frente por um momento, notamos que as chispas divinas ligadas a cristais nesta cadeia planetária não entram na segunda cadeia, nas formas mais baixas da vida vegetal, mas só nas formas superiores, ou seja, na segunda cadeia, aqueles minerais que tiverem avançado tanto até atingirem o nível de cristal, porque no reino mineral as pedras preciosas, os cristais, são os seres mais evoluídos. Então eles só entram na cadeia planetária posterior já quando ela já está bastante avançada. E é passando através dessas formas, ingressa na terceira cadeia planetária, a cadeia lunar, em seu ponto médio, como mamíferos, individualizando-se ali e nascendo como seres humanos em sua quinta ronda. Isso proporciona um bom exemplo do princípio da imbricação dos reinos. Os pensamentos dos minerais não são, como seria de esperar, imóveis, senão móveis. Assim, uma colina virará, ou flutuará, ou mudará de forma. Consequentemente, a Terra não é sólida, porque ali é um mundo só de luz, ouvintes. Mais uma paisagem mutável, como convém a mundos que não chegam mais abaixo do nível mental inferior. O nível de consecução estabelecido para a humanidade da primeira cadeia foi o da primeira iniciação, ou seja, os seres que estavam como humanos naquela cadeia planetária, para atingirem o grau de mestre, precisavam apenas atingir a primeira iniciação. Os que chegaram a esse nível entraram num outro dos 7 caminhos, um dos quais, chamado quinto, leva a trabalhar na segunda cadeia como construtores das formas de sua humanidade. Isso faz parte do trabalho de que se conhece como a quinta hierarquia criativa de seres. A esses instrutores, Helena Petrovna Blavatsky deu o nome de Asuras, que significa literalmente seres vivos. Mais tarde, o termo se restringiu aos seres vivos em que se desenvolveu o intelecto.
mas não a emoção. Operando na segunda cadeia como Barishards, esses asuras serviram também na terceira cadeia como Agnishvatas. As entidades que evolveram na primeira cadeia e não chegaram à primeira iniciação, entraram na segunda cadeia planetária para sua própria evolução posterior, no ponto mais central, e conduziram sua humanidade, alcançando a liberação no fim da cadeia. Alguns, por sua vez, trabalharam na terceira cadeia planetária, na construção das formas da sua humanidade. Merece então aqui um reparo, como vimos no capítulo 13, que na primeira cadeia de mundos que nos consta, ninguém fosse descartado como fracasso, isto é, não houve dia de juízo de primeira ordem, aquele juízo que as religiões têm medo, chamado juízo final, porque era a primeira cadeia de todas, isso não era necessário. Os hindus chamam a primeira cadeia como o primeiro corpo de Brahma, o corpo da escuridão ou da noite. Conhecemos-la também, e o leitor há de se lembrar disso, como a cadeia arquetípica. E a segunda cadeia de mundos, ouvintes, ela realmente não foi muito diferente disso, pois a única diferença é que ela se constituiu, podemos ver aqui pelo PowerPoint aqui do KVK Nehru, que a única diferença é que na segunda cadeia de mundos houve uma materialização subsequente, então ao invés de haver dois planetas átmicos lá em cima, ficaram sendo a parte superior da segunda cadeia, passou a ser apenas dois planetas búdicos, e essa cadeia então ganhou um planeta astral. E é essa vida que é descrita aqui no 21º capítulo do livro O Sistema Solar, que vai falando, ouvintes, dessa evolução realmente bastante lenta que foi se acontecendo nessa segunda cadeia planetária. E nessa segunda cadeia planetária, a humanidade vivia em estreito contato com os anjos, que ainda dominavam o campo evolutivo. Então, os anjos ou devas, os Kama Rupa e os Rupa Devas desses planos, que eram anjos com formas, exerciam vigorosa influência na maior parte das vezes não intencional sobre a evolução humana. A paixão, por haver então um planeta astral, que é o planeta das emoções, o mundo das emoções, que é o astral, então a paixão manifestava-se em muitos seres humanos que tinham corpos astrais nesse globo mais denso, esse globo D. E seus germes eram visíveis também em animais. Ou seja, as emoções começaram a ficar mais fortes. Existiam diferenças na capacidade de responder às vibrações emitidas pelos anjos, mas as mudanças eram muito gradativas e o progresso lento. Depois, quando se desenvolveu a consciência búdica, houve comunicação entre o esquema terrestre e o chamado esquema venusiano. Com efeito, certas entidades vieram do esquema venusiano para o esquema terrestre na segunda cadeia planetária, mas não se sabem se pertenciam à humanidade de Vênus ou se eram já seres mais antigos que já pertenciam então à própria evolução do sistema solar como um todo. Mas no geral, ouvintes, a vida também nessa segunda cadeia era uma vida ainda muito abstrata. Então, os que somos nós, que agora somos humanos, estávamos então no reino vegetal. Nós somos os vegetais
dessa segunda cadeia de mundos. Se bem que nós tivemos a sorte e no máximo nós éramos vegetais astrais, né? Ou seja, era mais a ideia do vegetal do que propriamente algo sólido, né? Nessa vida vegetal havia uma consciência obscura de forças que atuavam sobre ela e certa compulsão para o crescimento. Em algumas dessas plantas, né, notava-se um desejo de crescer, de florescer, por assim dizer. Em outros havia uma ligeira resistência à linha de crescimento impressa e um vago anseio de outra direção, autoescolhida. Alguns procuravam usar todas as forças que entravam em contato com eles, e em sua consciência germinal sustentavam que tudo à sua volta existia para eles. Outros tentavam avançar numa direção que os atraía, e ficaram frustrados e vagamente ressentidos. Assim, por exemplo, observou-se que um deles, que fazia parte de um anjo, foi estorvado, visto que o anjo naturalmente estava ordenando as coisas de modo que se ajustassem ao seu desejo, e não ao de um constituinte qualquer do seu corpo. Por outro lado, do obscuro ponto de vista do vegetal, o procedimento do anjo era tão incompreensível quanto o tempo é para nós nos dias de hoje, e igualmente perturbador. Porque são os anjos, ouvintes, que coordenam, são eles que realmente criam a beleza da natureza à nossa volta. E como nós temos dito, ouvintes, quando os anjos se retiram de um lugar, automaticamente desaparecem também os espíritos da natureza e, consequentemente, há uma desertificação, a natureza morre, desaparece toda como nós a conhecemos. Então, nós presenciamos um mundo, ouvintes, aqui na Terra, que é, como nessas cadeias anteriores, totalmente construído pela presença dos anjos e o poder que eles exercem sobre os espíritos da natureza para trazer as ideias divinas para a materialização. E ainda falando da segunda cadeia, mais ou menos no fim desta cadeia, a segunda, os vegetais superiormente desenvolvidos evidenciavam algum intelecto, uma mediana inteligência infantil, reconhecendo a existência dos animais externos, agradando-se da vizinhança de alguns e evitando outros. Havia também um anseio de maior coesão, resultado manifesto da irrupção descendente da vida na matéria de maior densidade, e assim o trabalho da vontade na natureza para a descida nos níveis mais densos. E o nível, ouvintes, de aperfeiçoamento para a humanidade daquela segunda cadeia era de atingir a terceira iniciação, ouvintes. Ou seja, já deu um salto da primeira, já não era mais a segunda, ouvintes, mas sim a terceira iniciação. Os que o alcançavam enfiavam por um... o termo que está escrito aqui é esse, né? Quer dizer, seguiam, não enfiavam, seguiam por um dos 7 caminhos que se abrem quando o indivíduo atinge o mestrado. Um deles, como antes, levava ao trabalho da cadeia seguinte, pois a nossa cadeia de mundos, ouvintes, ela, né, é formada por seres que atingiram o nível de mestre na cadeia de mundos anterior. Então, ouvintes, nós estamos chegando ao final desta parte do nosso estudo, um estudo realmente bastante abstrato, de mundos que não tinham matéria física, de mundos cuja coisa mais densa que tinha era a matéria astral. E, obviamente, que essa evolução demorou muitos e muitos milhões de anos, e no nosso próximo programa nós vamos falar da terceira cadeia, começar a falar da terceira cadeia, que foi a cadeia lunar, que aí sim havia um planeta físico, que foi a nossa antiga Lua, quando ela era um planeta
muito maior, e aí haverão realmente experiências muito mais pungentes que nos darão uma noção, ouvintes, como é que nós atingimos o nível de seres humanos. Pois que na cadeia anterior, ouvintes, na cadeia lunar, nós fomos os animais. E hoje, ouvintes, gozamos de todas essas faculdades como seres humanos e temos que fazer por onde, ouvintes, usar as capacidades que nós temos hoje para evoluir, para nos melhorar, ouvintes, pois nós estamos nos aproximando a largos passos, ouvintes, do final da evolução humana, rumo a uma vida realmente totalmente espiritualizada. E o nosso pequeno, humilde programa, ouvintes, está a serviço dessa causa, e agradecemos sempre a presença, o carinho de vocês que nos acompanham. Estudando, ouvintes, não estamos aqui querendo convencer ninguém dessas ideias, estamos apenas apresentando, ouvintes, essa tradição antiga que vem do Oriente, para que vocês meditem, pensem a respeito e percebam, ouvintes, que o ocultismo, o esoterismo, a teosofia tem uma visão de longo prazo, não só do nosso passado, que é o que nós estamos trabalhando, mas também do nosso futuro. E nesse sempre e eterno presente, ouvintes, nós convidamos a vocês para nos unirmos na nossa unidade, na nossa espiritualidade, fechando esse programa de hoje com uma última vibração, ouvintes. Vamos meditar, amigos, dentro da nossa percepção do que é a nossa chispa divina, ouvintes. Vamos fechar os nossos olhos, uma vez mais nos conectar com o poder da vida, ouvintes, que pulsa nos nossos corações. Que o nosso coração, ouvintes, que é uma perfeita imitação da vida do sol. O nosso coração é o sol do corpo físico. Vamos, ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizar aquela poderosa chispa, que não é física, ouvintes, é uma luz espiritual que brilha no centro dos nossos corações. Sintamos essa luz pulsando junto com o nosso coração, irradiando a sua força, a sua beleza, a sua sabedoria, ouvintes, por todo o nosso corpo, elevando a nossa natureza, iluminando, apaziguando dentro e fora do nosso corpo e também irradiando ao nosso redor. Vamos, ouvintes, procurar compreender essa realidade e internalizar. Realizar, ouvintes, compreender profundamente o que nos dizem as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que essa chispa divina que nós invocamos e que essa bênção que nós transmitimos, ouvintes, desperte ainda mais a natureza interna de todos vocês, rumo a uma vida mais sábia, uma vida mais harmonizada, ouvintes. O nosso programa está a serviço
dessa luz que brilha ocultamente dentro de nós. Uma vez mais, ouvintes, agradecemos a vocês o prestígio aí, a maravilhosa audiência de todos que estão nos acompanhando em áudio, em vídeo, e a todos vocês que estão nos acompanhando aí, sabe-se lá quanto tempo depois que esse programa foi ao ar. Muito obrigado pela oportunidade de estar a serviço da espiritualidade de vocês, e a todos desejamos aí um ótimo final de noite, um bom descanso, bom repouso para vocês. Descansem bastante. Amanhã aguardo vocês aqui em mais um programa de estudos aqui do livro O Sistema Solar. Amigos, fiquem aí com a programação musical interativa, com muita música que não toca nas outras rádios, mas que toca aqui na Esotérica FM. E finalmente, aqui, ouvintes, recebam o virtual, mas verdadeiramente, caros ouvintes, fraternal. É caloroso, é carinhoso esse abraço, ouvintes, que nós mandamos a todos vocês. Muito obrigado pela audiência ao programa Lux Esotérica. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.